Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria fazer uma análise com spoilers a respeito do filme Vingadores Ultimato. E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever, que eu tenho mais alguns vídeos em mente, inclusive para fazer de pontos específicos do filme Vingadores Ultimato, que eu simplesmente ainda não parei de pensar no filme, eu tô remoendo quase todas as cenas, então eu tenho alguns vídeos diferentes para fazer, mas hoje eu quero fazer uma análise com spoilers. E eu sempre falo nesse tipo de vídeo que existe uma dificuldade de fazer vídeos com spoiler, porque você não sabe muito bem como abordar os temas, se você simplesmente conta a história do filme inteiro ou se você escolhe pontos específicos. Então eu decidi abordar nesse vídeo aqui os principais spoilers do filme e depois eu vou abordar cada um dos personagens e o que eu achei do arco e da conclusão de alguns personagens, obviamente. Então, pessoal, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem ter spoilers, não assistam a partir desse ponto, porque daqui pra frente eu não tenho responsabilidade nenhuma se você achar que eu dei algum spoiler indevidamente. Então, a partir desse ponto, é somente para as pessoas que já assistiram Vingadores Ultimato e para as pessoas que não ligam para spoilers. Então, começando, como eu falei, dos grandes spoilers do filme, eu acho que o primeiro grande spoiler que a gente tem é que o Thanos morre já no começo do filme. E o Thanos morre já no começo do filme quando os heróis conseguem descobrir um planeta que teve uma energia semelhante ali da que foi usada no estalo do Thanos, e eles vão lá e conseguem derrotar o Thanos facilmente. Na verdade, até essa altura eles já tinham inclusive resgatado o Tony Stark, eles tinham resgatado o Tony que estava ali à deriva no espaço depois do filme Guerra Infinita, e quem salva o Tony é a Capitã Marvel. E depois que eles voltam pra Terra, o Tony Stark tá brigando com todo mundo, eles descobrem onde o Thanos tá, vão lá e matam o Thanos rapidamente, e eles descobrem também que o Thanos destruiu as Joias do Infinito, e essa foi aquela grande energia que eles conseguiram utilizar para localizar o planeta onde o Thanos estava. Então ele já destruiu as Joias do Infinito, então não tem chance nenhuma deles conseguirem trazer as pessoas de volta. O segundo grande spoiler desse filme são as viagens no tempo. E como as viagens no tempo acontecem? Eu acho que a maioria das teorias girava em torno efetivamente disso, que é do Homem-Formiga. As partículas PIN, a gente vê no Homem-Formiga e a Vespa que eles têm o potencial de viajar no tempo, eles avisam o Scott Lang para ele tomar cuidado para não ficar preso num vórtex temporal, então eles já dão a entender que aquela tecnologia quântica do Hank Pym tem o potencial de viajar no espaço. E nesse momento eu acho que vai ser um daqueles temas debatidos pelos fãs aí por algum tempo, que é o rato que passa em cima das máquinas ali da van e acaba ligando a máquina que estava prendendo o Scott Lang. Já faziam 5 anos, mas para ele faziam somente 5 horas. Muitas pessoas aí já reclamaram que um rato que colocou toda a trama do filme em movimento, e isso até é verdade, mas eu acho que não afetou nem um pouco a experiência do filme. E a gente vê um salto temporal de 5 anos nesse momento entre a morte do Thanos e o retorno do Homem-Formiga, e ele que coloca toda a trama do filme em movimento, principalmente a trama de viagens no tempo. Outro grande spoiler, entre aspas, do filme, que já tinha acontecido há muito tempo, é o fato de que o Hulk e o Banner agora se fundiram. O Banner consegue controlar o Hulk. E muitas pessoas reclamaram também desse momento, eu já imaginei que muitas pessoas fossem reclamar, porque eles falam que o Hulk tá nerfado, né? Que o Hulk tá muito mais fraco do que ele deveria ser, mas eu acho que isso é condizente com o que foi abordado durante todo o MCU. A gente vê que o poder do Hulk vem da raiva dele, que o poder do Hulk vem do fato dele estar sempre exposto. Ele fala em alguns momentos que ele fica exposto como um nervo, e agora que ele está controlando essa forma física, ele não é mais tão poderoso quanto ele costumava ser, justamente porque ele não tem aquela raiva dentro dele. Então eu até entendo quem queria ver a grande revanche entre o Hulk e o Thanos e não ficou satisfeito com esse resultado, mas eu acho que condiz com o arco do Bruce Banner no decorrer de todos os filmes. Ele finalmente conseguiu, depois do que aconteceu em Guerra Infinita, ele conseguiu finalmente ter paz entre o Bruce Banner e o Hulk. Agora, outro ponto também que está sendo muito divisível entre os fãs é o Thor.
O Thor, como eu falei na minha crítica sem spoiler, também teve uma virada meio estranha pro personagem dele. Muitas pessoas gostaram, não me entendam mal, e eu acho que esse personagem que a gente vê nesse filme é mais uma sequência até do Thor que a gente vê em Ragnarok do que do Thor que a gente vê em Guerra Infinita. Em Guerra Infinita ele é o personagem mais sério, a gente tem aqueles momentos ali entre o Thor e o Peter Quill, mas ele, Thor, pessoalmente, ele tá sempre muito sério, ele consegue criar rompe tormentas, ele tem aquele momento épico em Wakanda, e não só eu, mas muitas outras pessoas acharam que ele foi a melhor parte do filme Guerra Infinita, e nesse filme ele acabou sendo deixado de lado em uma trama que, como eu falei, até condiz com o personagem dele, faz sentido se a gente analisar o arco de um cara que perdeu tudo, largou mão, a Terra não é o planeta dele mesmo, ele já largou mão, ele perdeu tudo que ele tinha, então ele simplesmente está vivendo a vida dele ali, tá tranquilão, ele tá vivendo igual o Big Lebowski, que eles inclusive citam no filme, o Big Lebowski. E mesmo não fugindo muito da história do personagem, eu queria ver um pouquinho mais daquele Thor épico que a gente viu em Guerra Infinita. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um tema bem divisível entre os fãs. Eu vi mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que odiaram como pessoas que adoraram. E agora, os três grandes spoilers desse filme. O primeiro é a morte da Viúva Negra, que morre quando ela se sacrifica para conseguir a Joia da Alma, mais ou menos como acontece entre o Thanos e a Gamorra no filme Guerra Infinita. Só que dessa vez é o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra acaba se sacrificando. Eu particularmente achei a participação da Viúva Negra a melhor desse filme. Eu acho que ela roubou a cena porque ela se tornou quase que o Nick Fury. Ela tem uma evolução muito legal e mesmo sem ter uma família, mesmo sem ter aquele ente muito querido que desapareceu ali com o estalo do Thanos, ela é a pessoa que está mais disposta a se sacrificar para conseguir trazer os outros de volta, porque os Vingadores se tornaram a família dela e ela vai atrás para conseguir que isso dê certo. E com isso, ela acaba se sacrificando no caminho em uma das cenas mais emocionantes e mesmo depois que eles conseguem reverter, ela não retorna, que eu acho que foi uma coisa muito interessante. E agora, os dois grandes spoilers, obviamente, não dá para deixar de falar. O Capitão América volta no tempo e decide viver na época dele. Ele é um homem fora de tempo, então ele decide voltar no tempo e viver a vida dele, viver a vida que ele sempre sonhou, dançando ali aparentemente eternamente com a Peggy Carter. E eu acho que esse foi um final muito emotivo pro personagem do Capitão América. Como eu falei no começo do vídeo, eu quero fazer um vídeo somente a respeito do Capitão América. Eu já tô com um vídeo pronto praticamente na minha cabeça, então eu não vou entrar muito nesses méritos do Capitão América, mas eu acho que as cenas com ele foram perfeitas e eu vou abordar depois a batalha do final do filme, então podem ficar tranquilos que eu vou falar mais um pouco a respeito do Capitão América também. E o grande spoiler do filme, aquele spoiler que você apanha na porta do cinema se você falar, é o spoiler do Tony Stark, que o Tony Stark se sacrifica para salvar todo mundo. E como que ele faz isso? Ele dá o estalo e mata o Thanos e mata também todos os exércitos do Thanos. A gente não sabe exatamente qual foi a extensão disso, se eles mataram somente aqueles que estavam ali no campo de batalha ou se ele simplesmente dizimou tudo que pertencia ao Thanos, mas de qualquer forma os Vingadores ganharam devido a esse sacrifício do Tony Stark. E por que ele se sacrificou? Porque o estalo foi duro demais para ele e acabou tirando a vida dele. E eu acho que o arco dele foi simplesmente perfeito, do primeiro Homem de Ferro, passando pelo primeiro, segundo, terceiro, os 4 filmes do Vingadores, inclusive algumas aparições em outros filmes, como no Guerra Civil, que eu acho que foi o momento de virada do Tony Stark. E como já era expectativa de muitos, ele acaba se sedimentando como o grande herói dessa etapa das Joias do Infinito. Ele e o Capitão América foram os protagonistas de toda essa etapa, dessa primeira etapa das Joias do Infinito da Marvel, e eu acho que esse filme deu a devida importância para os dois principais personagens mesmo. Como eu falei, eu até discordo um pouquinho do que eles fizeram com o Hulk e com o Thor, mas a importância do filme tá nesses dois. E os momentos finais entre a Pepper, o Tony e principalmente o Homem-Aranha são extremamente emocionantes. O relacionamento ali de pai e filho entre o Tony Stark e o Homem-Aranha foi muito bem aproveitado no decorrer desses últimos 3 filmes, que incluíram o personagem do Homem-Aranha, e eu acho que o final do Tony Stark foi simplesmente perfeito.
Desde o momento que os heróis vão até a casa dele, ele tá vivendo a vida que ele sempre quis, ele tem uma filha com a Pepper Potts, ele tá vivendo uma vida tranquila, ele continua construindo as armaduras dele, continua vivendo da forma que ele gosta, e ele não perdeu ninguém de extrema importância, com exceção do Peter Parker no estalo. E da recusa dele até o consequente reencontro entre ele e o Capitão América ali no quartel-general dos Vingadores, eu acho que todas as cenas envolvendo o Tony Stark foram executadas quase que à perfeição. Eu diria que ele foi o melhor ponto desse filme, todas as cenas envolvendo ele são muito boas, e como eu disse, ele e o Capitão América são quase impecáveis, e as atuações da maioria dos atores está simplesmente perfeita. E outro ponto que já tinha sido praticamente entregue nos trailers, que não é nem um spoiler direito, é o Gavião Arqueiro ter se tornado o Ronin. Ele virou quase que um Dexter ali, ele sai matando todos os bandidos, porque ele perdeu a família dele numa cena extremamente emocionante logo na abertura do filme, para mostrar que esse filme seria de fato um pouquinho mais pesado do que os que a gente viu anteriormente. E o filme, como eu falei na minha crítica, sem spoilers, conseguiu balancear muito bem esses momentos de tensão com momentos de comédia. Como eu disse, eles exageraram em alguns aspectos no decorrer do filme, mas eu acho que no final das contas tem tantas cenas bastante pesadas e emocionantes no final do filme que eu acho que dá um pouquinho de crédito para eles passarem dos limites no humor no decorrer do meio ali, principalmente no miolo do filme. E uma coisa que me impressionou bastante foi a importância do Homem-Formiga nesse filme. Eu imaginei que o Doutor Estranho, mesmo estando morto, ele ia ter uma importância um pouquinho maior, de alguma forma ele ia conseguir conversar com os heróis ali, mas não. Quem acabou tendo essa função de guiar os heróis ali nesse momento foi o Scott Lang, que acabou sendo o catalisador de tudo isso que acontece no filme. Isso me surpreendeu pelo simples fato de que um filme que aí com certeza vai bater a marca de 2 bilhões de dólares puxou tantas informações importantes do filme Homem-Formiga e a Vespa, que é um dos filmes menos assistidos aí da Marvel. Eu achei que eles não fossem dar importância pro Homem-Formiga justamente por isso, mas o Paul Rudd está excelente como sempre, ele é um cara extremamente carismático e extremamente engraçado em praticamente tudo que ele faz. E agora a Capitã Marvel da Brie Larson, que era uma das grandes incógnitas desse filme, quanto que ela ia aparecer, ela aparece bem pouco, mas as aparições dela são sempre de extrema importância. Ela resgata o Tony Stark, ela volta na hora H para dar uma porrada no Thanos, para praticamente inverter a guerra. O Thanos tem que pedir arrego até quando tá brigando com ela, o que condiz com o que o Kevin Feige tinha falado, que ela é de fato a heroína mais poderosa do MCU. E muitas pessoas podem discordar disso, porque nos quadrinhos não é assim, mas são universos diferentes, então eles têm todo o direito de criar da forma que eles quiserem. E agora, o Thanos, eu acho que dos personagens principais, o único que eu não falei ainda foi o Thanos. Eu falei que ele morreu no começo do filme, mas a gente vê o Thanos no decorrer do filme todo, o Thanos do passado. O Thanos que ainda não tinha saído em busca das joias do infinito, principalmente porque o Odin ainda não tinha falecido, então isso ainda impedia que ele colocasse o plano dele em prática. E a gente vê um Thanos um pouquinho menos amadurecido, a gente vê um Thanos com mais sangue nos olhos, e ele acaba descobrindo todo o plano dos Vingadores através da Nebulosa, porque quando ela volta para o passado, ela e a sua outra versão acabam se conectando, porque ela é uma máquina, então a outra versão dela consegue sentir que tem outra naquele mesmo período, e o Thanos acaba descobrindo todo o plano dos Vingadores. Mas mesmo assim, depois ele vai pro futuro, mas a gente vê que ele tá realmente muito mais com sangue nos olhos ali, querendo matar de verdade, e ele desistiu do plano de dizimar metade do universo. Agora ele quer destruir o universo inteiro e criar um universo novo. Enquanto no primeiro filme ele era quase que uma figura messiânica, nesse segundo ele virou realmente o Titã louco que quer simplesmente acabar com tudo. E eu não vou abordar muito a cena de viagem no tempo, porque, como eu falei, eu quero tratar isso num vídeo separado também, e o vídeo já tá bem grande, então eu só vou focar em mais alguns pontos para finalizar minha crítica com spoilers. Então vamos falar um pouquinho da batalha final, vamos falar um pouquinho da maior cena de ação aí de filmes de super-herói, quando a gente vê o Thanos indo pro futuro e já no momento que ele chega no futuro, ele já toca o terror, ele já começa a destruir tudo no caminho, e a gente vê os Vingadores tendo que se reunir naquela cena que a gente vê no trailer do Capitão América, Thor e Homem de Ferro enfrentando o Thanos. A gente vê as lutas mais incríveis aí, principalmente no melhor momento aí, eu acho que de todos os filmes da Marvel, quando
o Capitão América usa o martelo do Thor, todo mundo levantou, literalmente, todo mundo aplaudiu, todo mundo gritou, parecia que tinha saído o gol da final da Copa do Mundo quando isso aconteceu, e a gente viu que ele absorveu também os poderes do Thor, que ele conseguiu soltar os raios, ele conseguiu fazer tudo, e foi uma cena extremamente épica. E depois dessa luta entre o Tony Stark, entre todo mundo ali envolvido, a gente vê o retorno dos heróis, quando o Sam fala à sua esquerda, que é, curiosamente, a primeira frase dos irmãos Russo no universo Marvel, porque é o começo do filme Capitão América e o Soldado Invernal. Então, eles conseguiram puxar de volta a primeira frase que eles falaram na carreira deles com a Marvel. E a batalha é muito boa, a batalha tem vários detalhes que também não dá pra abordar aqui no vídeo, mas a gente vê todos os heróis, a gente vê aquela cena épica que eu acho que algumas pessoas vão reclamar quando todas as heroínas se juntam, acho que vão falar que é lacração, mas eu não vi dessa forma, eu achei uma cena muito legal que pode simbolizar um possível filme das heroínas, a gente vê a quantidade de heroínas que esse universo Marvel conseguiu criar nesses 10 anos. E eu queria abordar também uma reclamação que eu vi muitas pessoas fazendo a respeito do excesso de fanservices, ou seja, o excesso de momentos que estão ali somente para agradar os fãs. E eu devo discordar plenamente disso, eu acho que a maioria dos momentos não estão ali somente para agradar, e sim porque eles condizem com os personagens. Por exemplo, o momento que o Capitão América diz que poderia fazer aquilo o dia todo, a gente vê que inclusive a versão do futuro fica incomodado justamente porque ele adora falar aquilo. Então acho que nesse quesito fanservices, eu não acho que o filme passou dos limites, ele tem bastante, mas eu acho que filmes como Star Wars, por exemplo, exageraram bem mais nessa nova trilogia. Então, pessoal, eu acho que eu vou ficando por aqui com esse vídeo, porque eu tenho realmente muito mais coisas para falar a respeito desse filme, mas não adianta também eu fazer um vídeo de 1 hora, porque vocês geralmente só assistem 7, 8 minutos do vídeo, então eu não vou fazer um vídeo tão longo quanto eu poderia, e eu vou deixar para abordar pontos específicos em vídeos futuros, para não fazer um vídeo tão grande aqui para vocês. E, pessoal, a pergunta que eu quero fazer hoje para vocês é a seguinte: o que vocês acharam do filme Vingadores Ultimato e se vocês planejam ver o filme de novo nos cinemas? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!